Com certeza, você que nos acompanha não sabe como descartar corretamente um medicamento. Você sabia que o Brasil é o 7º país que mais consome medicamentos no mundo? Você já parou para pensar no destino final desses medicamentos? Que, claro, né, às vezes não se usam todos, que você descarta no seu lixo comum, por exemplo, ou pelo seu esgoto. Olha, hoje o Benção da Manhã recebe o professor Dr. Ricardo Gabay, do Departamento de Engenharia Ambiental da Unesp de São José dos Campos. Ele vai nos dar dicas de como descartar aquele medicamento que você tem aí e não serve mais, já até venceu, né? Mas de maneira correta, né? Tudo bem, professor? Tudo bem, bom obrigado. Dia. Bom dia a todos. Que bom. Qual o principal erro, né? Quais são os erros que as pessoas cometem no descarte de medicamentos? Bem, o comportamento mais comum é jogar no lixo comum ou jogar no esgoto, jogar na privada, né? E que realmente não é recomendável. Se jogar no esgoto, né? Dentro do vaso, ou na pia do banheiro, ou no tanque, enfim, o que acontece? Pois é, ele vai seguir para o sistema de tratamento de esgoto quando a cidade tem tratamento de esgoto, o que não é a realidade de uma grande parte das cidades brasileiras. E mesmo que tenha tratamento de esgoto, esse sistema não está preparado para remover as substâncias que vêm no medicamento. Ele é projetado para remover outros tipos de contaminantes e não essas moléculas, que são moléculas complexas, orgânicas, muito grandes. Então, a substância do medicamento acaba passando por todo o sistema e a água tratada, quando é tratada, vai ser lançada no rio e essas substâncias então vão começar a se concentrar nos rios. E isso vai acontecendo progressivamente, vai aumentando essa concentração à medida que o esgoto ou essa água tratada vai sendo lançada com essas substâncias. E a pessoa pensa assim, mas o comprimido é tão pequenininho, se eu jogar não vai fazer diferença. Pois é, aí você vai somando toda a população, né? E por mais que a quantidade relativamente seja pequena dentro do esgoto, mas essa substância se dilui na água e com essa concentração ao longo do tempo, ela começa a afetar o ecossistema ali no ambiente aquático. E qual é a maneira correta, né? Como devem ser descartados então os medicamentos e os frascos também, né? Bem, atualmente nós temos um sistema chamado de logística reversa. É obrigação das farmácias receberem os resíduos de medicamentos. Esse sistema está numa implantação ainda progressiva, então atualmente nós estamos numa meta de... o sistema, né, na meta de atender cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, a pessoa tem que levar na farmácia, a farmácia tem um ponto ali específico para você depositar. Esse local, ele tem as informações necessárias, então você tem que sempre manter a embalagem original do medicamento, colocar separadamente a garrafinha ou o blister de pílulas ali num local e a caixinha e a bula num outro local, para você não misturar, porque a caixinha e a bula são recicláveis. O resto que tem um medicamento, isso vai direto para um sistema de incineração normalmente. A caixinha e a bula, em casa, eu posso descartar no lixo comum? Pode, se ela não estiver contaminada com o medicamento, se você não tiver deixado molhar com o remédio, pode descartar no resíduo reciclável. Existe alguma lei específica que a gente... Eu estou perguntando isso porque se alguém em algum lugar no Brasil hoje pegar seu medicamento, fizer uma limpeza, organizar aí sua gavetinha e ver que tem muito medicamento e que você não sabe como descartar e levar numa farmácia e a farmácia não aceitar. E aí, como faz? Existe uma lei para isso? Existe uma legislação, a mais recente e a mais específica é um decreto de 2020, que vai tratar justamente da logística reversa de resíduos de medicamentos. E ali está atribuída a responsabilidade de vários atores. Então você tem a responsabilidade do comércio, que no caso é a farmácia, tem o papel dos distribuidores e também dos fabricantes e importadores. E o perigo também que os perigos que podem ser cometidos, aliás, podem acontecer quando a pessoa descarta no lixo comum, né? Pessoas que reviram lixo, os animais... Tem tantos... O prejuízo pode ser muito grande, né, professor? Muito grande. Do ponto de vista do lixo comum, quando a pessoa descarta, o que acontece? A primeira etapa é vir um trabalhador da coleta de lixo e vai ter contato com o saco que contém esse resíduo. Se esse resíduo foi lançado no lixo comum, por exemplo, uma garrafinha dessa aqui de remédio líquido, a garrafinha pode se quebrar, né, e aí já pode oferecer um risco de acidente para esse próprio trabalhador devido ao caco, além do risco de contaminação
pelo contato com a substância. Além disso, muitas cidades brasileiras não têm aterro sanitário. A destinação final é lixão a céu aberto. E no lixão a céu aberto, o risco é ainda maior. E lembrando também que alguns resíduos de medicamentos podem ser daqueles que a pessoa aplica usando seringas, Sim, né? Então, eu mesmo já frequentei lixões a céu aberto e ali, por exemplo, tem idosos, crianças, e estão de sandália, não tem luva, não tem equipamento nenhum e fica pisando ali em cima. E eu conversei com criança que já se furou com seringa. E isso é um tipo de acidente muito sério que pode gerar doenças. Você não sabe a doença que a pessoa que usou a seringa tinha, né? E aí um catador vai lá, se fura e pode se contaminar até com HIV. Sem dúvida. E é aí que a gente começa a ter uma ideia, né? Ampliar um pouquinho o nosso raciocínio de que o lixo que está dentro da nossa casa, a gente não joga fora e ele some, né? Ele está em algum lugar, ele vai para algum lugar. A gente precisa ampliar um pouquinho essa nossa visão de mundo, que não é só dentro de casa, né? Já não tenho mais um medicamento aqui, mas ele está indo para algum lugar. Por isso que é importante. Uma coisa leva a outra, né? Por isso que é importante a prevenção para evitar o uso de medicamento. O uso, é claro, consciente e necessário, mas também saber descartar. E qual é a melhor maneira para conservar o medicamento em casa, para evitar o descarte também, para um caso que estrague, alguma coisa assim? Não, aí você tem que seguir a recomendação que está na bula, né? Geralmente manter num lugar arejado, com uma temperatura fresca, sombra, sem contato direto com a luz do sol, né? Então basta você ler os cuidados que estão na bula, tanto para armazenamento quanto para transporte. Professor, e também tem aquilo, né? Às vezes a pessoa fala, olha, mas o médico me recomendou uma dose X. Quando eu vou comprar, aquilo vem muito. E essa maneira, como que a gente pode fazer? Hoje em dia já existem algumas formas de reduzir a quantidade na compra? Pois é, ainda está um pouco travado isso. Existe um projeto de lei visando o comércio fracionado de medicamentos de uma forma mais ampla, mas isso ainda não está aprovado. O que existe no caso de antibióticos é essa regulamentação para a venda fracionada. Porém, infelizmente, também não são todas as farmácias que estão praticando a venda fracionada, que significa você comprar exatamente o número de pílulas que o médico lhe prescreveu. Porque, por exemplo, o antibiótico é um tipo de remédio que não faz nenhum sentido a pessoa armazenar em casa. É diferente de um remédio para gripe, um xarope, porque você não pode se automedicar com certos medicamentos. Porque existe isso, né? A pessoa já compra uma quantidade porque ela sabe, ela tem na ideia dela, na cabeça, que ela vai precisar futuramente do antibiótico. E não é bem assim, né? Não, antibiótico você jamais deve tomar por conta própria, senão você pode até piorar a situação. Se você tomar numa situação inadequada, a bactéria que está dentro de você pode até se tornar mais resistente, aí você vai acabar tendo que tomar um remédio muito mais forte, às vezes injetável, para tentar eliminar aquela bactéria que... Que é o que piora, né? Muitos médicos dizem isso, né? Que realmente o que piora, às vezes, o acesso ao hospital é a pessoa consumir medicamentos sem orientação médica. E a questão também das crianças, né, doutor? Principalmente quando a gente não, muitas vezes, às vezes, não percebe que uma criança pega um medicamento em casa, né? Ou ela vira ali, ela vai fazer uma arte em casa. O estrago pode ser grande, né? Então tem esse cuidado também de não deixar os medicamentos ao alcance de crianças, né? E também de você armazenar de tal forma que evite o risco de quebrar ou de acontecer algum vazamento do medicamento, né? Na medida do possível, tentar utilizar sempre a caixinha, que é a embalagem secundária, né? Porque essa caixinha ela é justamente uma proteção contra impactos, contra possíveis quedas, né? Porque a pessoa já fala, já comprei, já joga a caixinha no lixo, às vezes o lixo que é comum e nem reciclado, né? Então, é importante a gente aprender como descartar bem, gente. Eu acho que é fundamental, são atitudes simples que a gente pode tomar. Como a gente conversou aqui, tem às vezes alguma farmácia que pode não aceitar, ou então você está em alguma localidade que seja também de difícil acesso, alguma coisa assim. Existe um local, você pode acessar qual é o endereço? Descarteconsciente.com.br. Como funciona esse site? Ele compila todos os pontos de entrega que existem para esse tipo de resíduo, pontos de entrega realmente regulamentados e adequados para receber esse resíduo. Então, você pode colocar ali seu CEP e verificar qual é o ponto mais adequado.
E por mais que não seja tão próximo, você pode armazenar na sua casa, tomando todas as precauções, e aí no momento que tiver aquela chance de levar, né, você fazer o descarte. Mas, por favor, jamais jamais jogue no lixo comum ou no esgoto. E também não tem aquela ideia assim, são só 4... Sabe aquela cartelinha ali que já tem 4 no final, né? Você já usou uma boa parte. Se eu jogar isso daqui, ninguém vai ver. Não vai acontecer nada, porque são só 4 e está fechado, né? Então, a pessoa precisa estender um pouquinho o raciocínio dela para compreender que não é legal. O impacto ambiental é muito sério. Pensa na água. A água é a nossa fonte de vida. Para todos os seres vivos, a gente precisa de água. E, como eu expliquei, no caso do esgoto, a substância passa por todo o tratamento e vai parar no rio. No caso do aterro sanitário, do lixo, também vai gerar um chorume, esse chorume vai ser tratado da mesma forma e a substância vai acabar parando no rio do mesmo jeito. E aí, quando você depois tem uma estação de captura de água para consumo humano, tratamento de água para consumo humano, esse tratamento também não dá conta da mesma substância. Então, essa substância começa a persistir no ciclo da água e a gente pode consumir pela própria torneira uma água que está cheia de molécula de resíduo de medicamentos. E, inclusive, os micro-organismos que vivem na água são muito afetados por isso. Isso pode causar alterações fisiológicas nos peixes, toda uma mudança na dinâmica, no ciclo reprodutivo, no ecossistema, né? na cadeia alimentar do ecossistema. E tem até um problema particularmente grave dos antibióticos, que é a formação de superbactérias. Então, uma concentração baixa de antibiótico na água, ela vai ficando resistente, depois ela vai aumentando a concentração, ela vai ficando mais resistente, e já foram identificadas bactérias que estão resistentes a qualquer antibiótico que nós temos. Aí a gente já sabe o final dessa história, ou o começo, né? Pois é bom tomar cuidado. É bom tomar cuidado. Professor, muito obrigada. Eu acho que hoje, gente, é uma entrevista de atitude, para você tomar essa atitude aí, também levar esse aprendizado para as escolas, para os lugares que você pode mudar, fazer algum trabalho, um projeto quanto a isso, para a gente cuidar da gente e cuidar do planeta também. Professor, muito obrigado por hoje. Obrigado pela oportunidade. Bom dia. Deus abençoe o seu trabalho, os alunos, né? Que sigam todos bem lá com bons projetos. Amém. Tá bom?